noite a todos. Nós estamos aqui numa live do CBO para tratar de olho seco. Essa live é um patrocínio da Genom, que é um laboratório nacional e que é patrono do CBO. E essa live vai tratar novidades no tratamento diagnóstico do olho seco evaporativo. E a gente vai começar com a doutora Mônica Alves, que vai fazer uma apresentação. Obrigada, Mônica. Boa noite a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, aos patrocinadores, a Genom, a todos que estão em casa acompanhando essa noite com a gente e a companhia dos meus colegas que vão participar dessa noite para a gente falar de olho seco evaporativo, novidades no diagnóstico e no tratamento. Bom, esse é um momento ótimo para a gente falar de olho seco evaporativo, porque a gente vive neste momento numa época de tempo mais seco, de tempo mais frio, todo mundo mais em casa, olhando para telas de computador, e esses sintomas relacionados ao olho seco estão cada vez mais evidentes no nosso dia a dia. A gente observa uma mudança no perfil do paciente com olho seco. O que a gente tinha de hábito entender como olho seco, que seria a forma de deficiência aquosa, um olho seco relacionado aos processos da senilidade, às disfunções hormonais, algumas doenças autoimunes, como as doenças reumatológicas principalmente, e ao uso de medicações como os antidepressivos. Hoje, quando a gente fala de olho seco evaporativo, a imagem é um pouco diferente. É uma condição que é mais comum em pacientes mais jovens, está relacionada à disfunção das glândulas de meibômio, tem uma correlação com a exposição ambiental, principalmente a ambientes com umidade mais baixa, a exposição com telas e computadores, o uso de lentes de contato. Então, fator de risco para olho seco evaporativo é um pouquinho diferente, né? Então, está aqui o ambiente, com todas essas alterações que a gente está vivenciando hoje nessa época do ano mais seca, a exposição de telas, porque a gente abre mais os olhos, a gente diminui a frequência de piscar e a taxa de evaporação da lágrima aumenta, e os sintomas de olho seco evaporativo aumentam também. O uso de lentes de contatos, e diferente do olho seco por deficiência aquosa, onde as doenças sistêmicas mais relacionadas seriam as relacionadas à autoimunidade, aqui a gente tem a rosácea e acne como doenças mais relacionadas a esse fator de risco, e as medicações, principalmente os derivados da isotretinoína, utilizados no tratamento da acne e para rejuvenescimento como fatores associados a essa condição. Bom, isso é tudo que a gente quer encontrar, né, no nosso paciente, um bordo palpebral lindo assim, com uma secreção fluida, transparente e uma meibografia com uma distribuição bem regular das glândulas de meibômio. É assim que a gente precisa para sentir conforto e para não ter sintoma de olho seco evaporativo. O que a gente tem na realidade com os nossos pacientes são esses bordos palpebrais assim, com a obstrução de ósseo terminal, com essas áreas de edema, telangiectasia e áreas descamativas no bordo palpebral, e a meibografia, quando a gente consegue visualizar essas glândulas de meibômio, elas estão dilatadas assim, ou então em processos de atrofia, como a gente vê nessa imagem inferior. Bom, o fisiológico da secreção, do padrão de secreção dessas glândulas é esse, então, esses lípides, eles são produzidos nos ácidos, migram para esses ductulos, são empurrados para esses ductulos, dali para um ducto central, e no mecanismo de piscar e pela contração de pequenos músculos do bordo palpebral, eles vão sair e se distribuir no filme lacrimal. Na vigência de doença, de disfunção, o que a gente tem inicialmente é uma obstrução do ducto excretor, o fluxo desse lípide passa a ser retrógrado e ele vai dilatando o ducto central, ductulos e ácinos, e depois ele vai atrofiar esse tecido glandular, que é o que a gente vê nos padrões mais avançados da disfunção. Bom, então, mecanismo de DGM, de disfunção das glândulas de meibômio, envolve a queratinização dos ósseos, a atrofia dos ácinos dessas glândulas. O padrão de inflamação ainda não está bem determinado como uma inflamação da glândula em si, mas a inflamação da superfície ocular decorrente da taxa de evaporação excessiva do filme lacrimal, do ressecamento da superfície, a gente tem essa inflamação na superfície ocular, e que é o que vai desencadear os sintomas para o nosso paciente. A flora do bordo palpebral e da superfície fica muito alterada nesses pacientes, então a gente observa uma associação
com uma flora disfuncional, não necessariamente com uma infecção específica do bordo ou da glândula. Bom, e para a gente fazer diagnóstico? O que a gente precisa para fazer diagnóstico? O arsenal diagnóstico, o arsenal propedêutico para olho seco, ele tem melhorado a cada dia. A gente tem equipamentos, máquinas, testes, que dão para a gente um padrão muito mais detalhado de cada um dos componentes do filme lacrimal, de cada uma das estruturas da superfície ocular, que faz parte dessa homeostase que garante para a gente ter conforto e ter uma lágrima com qualidade. Esse é o esquema de diagnóstico do último consenso de olho seco, que foi o Dry Eye Workshop 2, né, a revisão do primeiro já. E esse fluxograma de diagnóstico é o seguinte: triar sintomas através de questionários específicos, avaliar fatores de risco, fazer testes diagnósticos e, a partir dessas informações, definir se esse paciente tem ou não olho seco e classificar na sua forma de olho seco evaporativo e no olho seco por deficiência aquosa. Lembrar que agora a gente tem também uma forma mista que é muito frequente, muito comum na grande maioria dos pacientes. De acordo com a gravidade desses testes e destes sintomas, a gente vai estadiar também esse quadro em leve, moderado ou grave. Então, eu preciso de sintomas e pelo menos um teste positivo, seja ele avaliação da estabilidade do filme lacrimal, osmolaridade ou colorações positivas da superfície da margem palpebral. Mas o que interessa aqui para a gente é falar de diagnóstico de olho seco evaporativo. O que eu tenho que olhar com mais detalhe para falar que o meu paciente tem olho seco evaporativo? E aí a pergunta é essa, né, que sempre me chega: o que eu preciso para fazer diagnóstico de olho seco? Eu preciso comprar um equipamento desse, super robusto, com um monte de opção para ver a altura do menisco, fazer memografia, avaliar a camada lipídica, avaliar a camada aquosa? Eu preciso de um equipamento desse? Ou não, eu posso fazer diagnóstico no meu consultório sem ter acesso a toda esse arsenal propedêutico? A resposta depende. Na verdade, para você ter um diagnóstico muito detalhado, um acompanhamento, algumas indicações de terapêutica, é interessante que você tenha uma avaliação mais pormenorizada da superfície, principalmente das glândulas de meiboma desse paciente. Mas você não vai deixar de fazer diagnóstico de olho seco evaporativo se você não tiver acesso a esse equipamento, né? Aqui a gente tem o queratograf, o Hydra e o OSA, sem conflitos de interesse. Aqui, a gente pode fazer diagnóstico utilizando a lâmpada de fenda, alguns corantes, e eu deixei marcadinho aqui porque a gente vai precisar também do nosso dedo. Então, eu posso fazer diagnóstico com tudo isso, mas eu posso também fazer uma boa análise de borde palpebral, fazer a expressão do borde palpebral, fazer colorações de superfície para ter informações dessa superfície e do padrão da lágrima do meu paciente. Então, um aspecto muito importante para o olho seco evaporativo é a gente entender como é que está o padrão de secreção de expressibilidade das glândulas de meiboma. Então, é colocar o paciente na lâmpada de fenda, fazer uma leve compressão, que pode ser com cotonete ou com o seu dedo, e avaliar o padrão de secreção, como é que é a secreção que sai desse ósseo. Ela é uma secreção oleosa translúcida, que é a secreção normal, como a óleo de cozinha, translúcida como óleo de cozinha, ou não, ela é opaca com grânulos, ou é uma secreção pastosa, como a gente vê nessa imagem. Eu vou dar uma nota de acordo com o padrão de secreção que eu vejo nessas glândulas. Em relação à expressibilidade, a gente avalia em geral 5 glândulas, faz a compressão do bordo palpebral e observa se está saindo secreção em todas as glândulas. Dessas 5, se eu tenho de 3 a 4 com expressão positiva, 1 2 ou nenhuma. Quanto maior é a notinha que eu dou nessa avaliação, mais grave é a disfunção que o meu paciente está apresentando. Então, aqui eu preciso de uma lâmpada de fenda, um pouquinho de paciência e fazer a expressão do bordo palpebral. Aqui é para a gente ter uma ideia de como são esses exames para ver menisco, memografia e aqui uma avaliação do filme lacrimal. Então, aqui o oposto do que a gente viu ali, com mais detalhe, com uma avaliação objetiva e não subjetiva.
A avaliação da estabilidade do filme lacrimal, um parâmetro super importante se a gente está falando de olho seco evaporativo. Eu posso, de novo, pingar um colírio de fluoresceína e olhar na lâmpada de fenda, todo mundo já está habituado a fazer esse teste. Quanto tempo leva para aquele filme lacrimal se romper? Se a gente tem uma ruptura precoce, eu estou vendo um paciente com olho seco evaporativo. A gente tem, nesses equipamentos, formas de fazer essa medida de uma forma não invasiva, ou seja, sem a utilização da fluoresceína, porque esse corante vai alterar a composição da lágrima e pode não passar para a gente um resultado tão fidedigno quanto que a gente tem numa medida não invasiva como a que a gente tem nesses equipamentos. Além disso, aqui a gente tem uma medida objetiva. A imagem vai ser capturada, o ponto de ruptura mais precoce vai ser medido e você vai ter esse número medido de uma forma objetiva, então mais preciso. A avaliação da superfície ocular, se me perguntarem assim, qual corante você acha mais importante para avaliar a superfície ocular num paciente com olho seco evaporativo, eu vou falar sem dúvida de lisamina verde. Por quê? Porque aqui a gente já tem um padrão de lesão da superfície que é bem conhecido, né? A gente vai fazer uma notação de 0 a 3, de acordo com a confluência desses pontos de marcação, na superfície ocular toda, nasal, central e temporal, dos dois olhos. Mas uma coisa muito importante para a gente avaliar o bordo palpebral é a marcação que esse corante faz na linha de Marx, que é essa linha aqui, que é a transição da junção mucocutânea. Então, o que a gente tem aqui, essa é uma marcação normal da linha de Marx. Então, ela tem que ser fininha, não maior do que 2 milímetros e, só para mostrar para vocês, só nessa região aqui, que é a região que faz o contato com a córnea. Então, só na região central, no terço central, e não maior do que 2 milímetros na sua extensão. Isso quer dizer que, se eu tenho só essa marcação, eu não estou tendo atrito da pálpebra na superfície ocular. Se eu tenho uma extensão maior de coloração, ou se essa coloração se estende ainda para dentro, mostrando que eu tenho um atrito na superfície ocular, ou para fora, mostrando quando ela chega até nos ossos das glândulas de Meibomian ou se anterioriza a ele, essa marcação está me mostrando placas de queratinização. Então, é uma disfunção muito mais avançada, tá? Então, pinga uma gotinha de lisamina verde, olha a marcação da superfície para você ver que tanto de lesão e que tanto de atrito que tem ali, mas observa especificamente essa coloração na linha de Marx, na prega mucocutânea, que tem que ficar posterior à fileirinha dos ósseos das glândulas de Meibomian. Então, aqui eu tenho uma marcação normal. Se esse corante, né, ele vai marcar até o ósseo ou na linha dos ósseos ou anterior a ele, é um padrão de evolução dessa queratinização e do ressecamento da superfície, tá? A avaliação das glândulas de Meibomian a gente faz num exame que chama meibografia. Então, a gente faz essa imagem com uma câmera de infravermelho, e aí eu vou observar não só o padrão dessas glândulas, como a quantidade e a área de perda das glândulas. Lembra naquele slide lá que primeiro a gente tem uma dilatação e depois eu tenho uma atrofia. Então, no começo de disfunção, a gente vê essas glândulas mais dilatadas. E depois a gente começa a ver encurtamentos e falhas até uma atrofia importante, como a gente vê nesses dois slides inferiores. Então, esse é o Meibomian Score, que é a escala de avaliação da meibografia. Bom, aqui é uma avaliação da camada lipídica, que esses equipamentos também podem fazer para a gente, que a gente não consegue. Então, mostrando o padrão da exposição, da distribuição da camada lipídica e a espessura dela. A altura do menisco lacrimal é uma inferência de volume lacrimal que a gente tem que ter para entender o componente de deficiência aquosa que esse paciente pode ter. Então, é uma foto do menisco lacrimal e uma medida muito mais precisa do que o teste de Schimmel, que tem uma variabilidade muito grande, tá? Bom, então, para fazer diagnóstico, eu tenho que avaliar glândulas de Meibomian, principalmente eu tenho que avaliar bordo palpebral, superfície ocular e estabilidade do filme lacrimal. Bom, meu paciente tem olho seco, a gente precisa tratar. Quais são os propósitos principais do tratamento, né? Restaurar o fluxo da secreção das glândulas de Meibomian e reestabelecer a estabilidade do filme lacrimal para esse paciente ter conforto.
Inúmeras opções, eu acho que poucas doenças na oftalmologia hoje têm tido tanto avanço e tantas opções de tratamento como a gente está vendo em DGM e olho seco evaporativo. Então, desde o mais clássico e o que tem que ser mais cotidiano e habitual para o nosso paciente, que é saber fazer uma higiene palpebral adequada, até as medicações tópicas e sistêmicas, aos diversos procedimentos que a gente tem hoje e intervenções que eu vou detalhar um pouquinho mais à frente. Aqui são 2 estudos de revisão bem recentes e eles analisam várias dessas opções terapêuticas que eu vou apresentar para vocês agora. Acho que é uma leitura interessante para quem quer se aprofundar nesse tema. Bom, higiene palpebral, como eu falei, é fundamental. É fundamental o paciente saber por que ele tem que fazer, como ele tem que fazer e incorporar isso a um hábito. Então, a gente precisa gastar um pouquinho mais de tempo na hora da consulta para explicar para o paciente tudo isso, para que ele tenha realmente condição de incorporar isso no dia a dia dele, porque mesmo que ele tenha que fazer outros procedimentos, ou que ele já tem uma doença grave que requer procedimentos mais complexos, como a luz pulsada ou os tratamentos palpebrais, se ele não fizer um acompanhamento com higiene diária, o quadro vai voltar e o paciente vai ter muito mais sintomas. Bom, então, fundamental ensinar isso, né, aplicar o calor local, porque ele fluidifica essa secreção que está estagnada dentro da glândula, fazer uma massagem, depois de aplicar o calor, fazer uma massagem na pálpebra inferior de baixo para cima e na pálpebra superior de cima para baixo, percorrendo toda a extensão da pálpebra. Essa massagem tem que ser de uma forma muito delicada, pode ser com o dedo ou com cotonete, mas é importante o paciente treinar isso, mostrar para você que sabe fazer direito e fazer todos os dias. E fazer a higiene, preferencialmente com os produtos específicos para serem utilizados no borde palpebral e fazer isso todos os dias. Tem que ser um hábito. Eu falo para o paciente que tem que ser um hábito como escovar o dente, como lavar o cabelo. A gente tem que ter o hábito de fazer essa higiene palpebral. Quem tem disfunção, mais ainda. Terapia tópica, quais são as opções que a gente tem? Se o olho está seco porque está evaporando, eu tenho que repor. Idealmente, no olho seco evaporativo, é importante que esses lubrificantes tenham algum componente oleoso. Infelizmente, no nosso mercado, a gente tem poucas opções. Se o paciente tem a necessidade de usar mais do que 4 vezes por dia, é importante que ele não tenha conservante para que a gente evite toxicidade. Tópico, a gente pode usar também anti-inflamatório, antibiótico para controlar a flora ou quadros mais graves e mais sintomáticos. E em pacientes com quadros mais graves, com necessidade de usar muito anti-inflamatório esteroidal, a gente pode usar os imunossupressores tópicos por uso mais prolongado. Bom, terapia sistêmica, quando a gente vai propor um tratamento sistêmico para o nosso paciente. E quais são as opções? Antibióticos orais, anti-inflamatórios e a suplementação com ácido graxo livre. Antibióticos, para que a gente vai indicar? Para controlar a colonização bacteriana, para diminuir enzimas que essas bactérias, que são de uma flora disfuncional, que esses pacientes apresentam, vão desencadear e dar agudizações desse quadro inflamatório na superfície ocular, e alguns também têm ação pró-epitelizante e antiangiogênica. Opções que a gente utiliza mais na prática diária, doxiciclina e aminociclina, são drogas lipofílicas, elas têm uma concentração alta, mesmo em dose baixa, né, concentração em tecidos oculares, mesmo em doses mais baixas, quando a gente compara com as tetraciclinas. Efeito colateral dos derivados de tetraciclina, irritação do trato gastrointestinal, fotossensibilidade, então tem que falar para o paciente usar protetor solar, e eles podem interferir na ação de anticoncepcional oral, então muita atenção para as pacientes que em idade sexualmente ativa e que não querem engravidar. Outras opções de antibióticos, macrolíticos, a azitromicina, ela tem in vitro, ela demonstrou diferenciação das glândulas de meibom e estímulo de secreção, então seria um efeito adicional aos efeitos que eu reportei ali nos derivados de tetraciclina.
A gente pode usar de forma tópica o colírio ou gel de azitromicina 1%, ou a dose oral. A azitromicina tem uma concentração conjuntival muito boa, por cerca de 14 dias, mesmo em dose única. O que a gente normalmente prescreve são 3 ciclos de 3 dias, com intervalo de 1 semana, ou usar 500 miligramas no primeiro dia, seguido por 5 dias de 250 miligramas. E alguns estudos mostraram uma ação melhor do que a doxiciclina numa dose alta, que é de 200 miligramas dia. Efeito colateral cardíaco, ele prolonga o intervalo QT. Não faço a mínima ideia do que significa isso, mas eu costumo perguntar para o paciente e evitar se o paciente tem alguma cardiopatia. Bom, suplementação de ácido graxo livre tem ação anti-inflamatória, tem um efeito de modular a secreção das glândulas de meibômio e tem sido considerado um importante tratamento adjuvante para esses pacientes com DGM, olho seco evaporativo. Calor local é bem importante no tratamento. A gente pode usar qualquer uma dessas opções e elas estão em ordem de efetividade. Então, por que as compressas úmidas funcionam menos? Porque a gente tem um controle menor dessa temperatura e logo ela esfria e perde essa ação. Idealmente, essas máscaras que a gente esquenta, né, no micro-ondas, que é um calor seco e não calor úmido, e o mais controlado aqui seria esse dispositivo, que é o Blefa Steam, que é um óculos semelhante a esses óculos de natação, que ele vai fazer um vapor dentro e uma temperatura controlada por um tempo pré-estabelecido também, tá? Algumas novidades aí nas opções terapêuticas são os tratamentos de pulsação térmica. O que esses tratamentos fazem? Eles promovem calor e uma drenagem mecânica bem controlada de todo o bordo palpebral. Os 2 equipamentos que a gente tem no mercado, acabaram de entrar no mercado brasileiro, o LipFlow e o iLux, e aí a gente tem uma precisão e um controle muito mais efetivo dessas opções de tratamento que tem que estar no corriqueiro do paciente, né, no dia a dia do paciente, aplicar calor, fazer expressão, mas aqui a gente tem um tratamento bem controlado e preciso feito pelo profissional. Então, o LipFlow, ele tem esse dispositivo aqui, que é como se fosse um copinho que a gente conecta na superfície e um clipezinho que vai prender as pálpebras. Então, ele vai gerar calor numa temperatura de 42 graus e depois ele vai fazer uma massagem de distal para proximal, uma massagem peristáltica. Esse tratamento dura de 10 a 15 minutos, a gente faz no consultório e ele tem um efeito bem prolongado. Em geral, o paciente tem que repetir o tratamento uma vez por ano, em casos mais graves a cada 6 meses. O iLux é recém-lançado pela Alcon, está chegando no nosso mercado também. Aqui é um dispositivo mais fácil de manusear, ele é bem ergonômico, pequenininho assim. O que ele faz também é prender o bordo palpebral, elevar a temperatura com uma luz de LED a 41 graus, e aí ele faz essa expressão também que você controla com esse botãozinho aqui, e você acompanha a expressão das glândulas por esse visor, que é uma pequena lupa. Então, da mesma forma, a gente tem o calor e a expressão bem controlada das glândulas. A luz pulsada é a moda do momento para tratar DGM, né? Tem vários estudos mostrando já que é eficaz, que é seguro e que melhora o padrão lipídico e a inflamação local, porque controla os vasos que estão ali dilatados nessa região e que levam esse aporte todo de mediadores inflamatórios. A primeira descrição foi em 2012, foi um grupo japonês, eles observaram que os pacientes que voltavam do tratamento de pele feito pelo dermatologista para rosácea de pele, de face, tinham uma melhora da disfunção das glândulas de meiboma associada à rosácea. E aí eles começaram a observar isso e testar em aplicações mais próximas do bode palpebral e observar um efeito benéfico semelhante ao que eles estavam vendo no tratamento feito pelo dermatologista. 3 sessões, em geral, com intervalo de 2 a 4 semanas. A energia que a gente utiliza em cada aplicação, ela é inversa à escala de fototipo de pele, né? Essa escala de Fitzpatrick que está aqui. Então, é importante observar a tonalidade de pele do paciente para saber que tanto de energia que você tem que colocar. Você pode aumentar a potência da luz pulsada em doença mais grave. Os estudos estão mostrando que esse é um tratamento seguro. É importante
importante usar protetor ocular. Eu gosto de usar assim, um protetor ocular mesmo, de metal em cima da córnea. Eu acho ele mais seguro do que esses óculos. Existem relatos em estudos de dermatologia de pacientes com uveíte com dano iriano quando não utilizaram adequadamente protetor ocular. Depois que a gente aplica o IPL, é importante fazer a expressão das glândulas e é importante falar para esses pacientes usarem protetor solar no pós-tratamento. Mecanismo de ação do IPL, ele faz uma liquefação do lípide que está dentro da glândula. Em tese, controla parasitas e bactérias comensais, porque ele rompe as barreiras celulares desses micro-organismos. Faz uma fototermólise dos vasos e controla mediadores de inflamação que estão chegando ali. E faz uma fotoestimulação das glândulas de Meibomian. Na minha opinião, melhor indicação para IPL é paciente que tem rosácea, né? Então, esse é um paciente após a segunda sessão, a gente observa que melhora não só a face, como o bordo palpebral desses pacientes. Esse aqui é só a título de curiosidade, ficou essa conversa toda de que controla Demodex ou não controla Demodex, fizeram esse estudo, que eles retiraram um cílio de um paciente com um Demodex, colocaram no microscópio com uma câmera, aplicaram a luz pulsada nos mesmos parâmetros que a gente usa para tratar DGM e observaram que depois da aplicação as patinhas do bichinho que estavam ali mexendo, elas param de mexer, sinal de que houve ali uma necrose coagulativa e o Demodex realmente morreu. Se não estiver fazendo luz pulsada, lembra que em casos refratários é importante a gente lembrar do papel do Demodex e aí a gente tem tratamento oral ou tópico como outras opções também. Em qualquer um desses procedimentos é importante fazer a expressão dessas glândulas, tem várias pinças, vários métodos, várias formas de fazer isso. Acho que a terapia combinada é a mais efetiva. Eu gosto de, nesses procedimentos, fazer uma limpeza do bordo palpebral, fazer a aplicação de calor, que pode ser o IPL, o Blefestim, qualquer um desses, fazer um debridamento da linha de Max, a gente tem essas espátulazinhas para isso, remove toda essa plaquinha de queratinização e depois fazer a expressão das glândulas de Meibomian e a gente tem realmente resultados mais interessantes e mais conforto para o paciente. Existem vários tratamentos para o bordo palpebral, aqui mais dois só para citar, eu não tenho experiência com nenhum dos dois, mas o Blefex, ele faz uma microesfoliação do bordo palpebral, com essa ponteirinha aqui, e também o probing de ducto, né, canular os ductos das glândulas de Meibomian quando a gente tem obstrução. Bom, essas são as muitas opções e o que a gente tem para fazer diagnóstico. É importante lembrar que esse é um quadro crônico, a gente precisa de um tempo maior para explicar para esses pacientes que essa é uma doença que demanda um cuidado rotineiro, contínuo, que vai ter altos e baixos dependendo da exposição ambiental ou da atividade que ele faz. Se ele fica muito tempo no computador, tem que lembrar de piscar, tem que ficar com os olhos fechados de vez em quando, suplementar essa lágrima e cuidar do bordo palpebral. Bom, era isso. Muito obrigado pelo convite de novo e depois a gente discute perguntas também. Doutora Mônica, nós só temos a agradecer, parabéns pela aula, excelente. O tema, a gente poderia passar a noite inteira aqui, né, porque é um tema realmente que exige, tem diversas opções de tratamento, nenhuma delas é 100%, mas o entendimento disso para o paciente é difícil. A gente daqui a pouco vai conversar mais sobre isso, e quem tiver pergunta, esses quase 300 que nesse momento estão nos assistindo, podem mandar pergunta que depois a gente discute mais um pouco. Agora eu queria chamar a doutora Maria Cristina Dantas, lá de São Paulo, para falar um pouquinho mais sobre esse tema tão complexo que é o olho seco. Por favor, doutora. Boa noite, queria agradecer o CBO, queria agradecer a Genon pelo convite, e para mim é uma honra e uma alegria participar de uma live com pessoas, com amigos e pessoas tão queridas, como a Mônica, o Niltinho e a Vilma, e a Adriana, que sem a Adriana nada disso é possível, né, que a Adriana participa de todas as lives. Eu vou apresentar alguns casos de olho seco evaporativo. Bom, é uma paciente de 32 anos que refere que acorda bem, mas durante o dia vai ficando com os olhos muito vermelhos, lacrimejando há 2 anos, mas nos últimos 4 meses muito pior. Melhora no final de semana. Ela fala que trabalha em escritório, com ar-condicionado central,
Então, no exame que a gente via, uma paciente que tinha uma hiperemia conjuntival, principalmente na área de exposição, também na conjuntiva bulbar inferior, uma ceratite punctata mais inferior, não tinha nenhuma alteração na margem palpebral, um Schirmer normal, quer dizer, essa paciente tinha um olho seco evaporativo porque tinha uma frequência do piscar diminuída. Então, tratamento, primeira coisa é orientar o paciente que ele tem que lembrar de piscar. Quando a gente está no computador, a gente pisca uma média de 3 vezes por minuto, que é muito pouco. Então, o ideal seria pelo menos 12 vezes e meia, né, por minuto. Orientar a regra 20-20. O que é o 20-20? A cada 20 minutos que a gente está usando a visão de perto, a gente tem que ficar 20 segundos olhando a 20 pés, quer dizer, olhando para longe. Ninguém faz isso, mas a gente tem que orientar o paciente que ele precisa fazer isso pelo menos algumas vezes durante o dia, se ele fica no computador o dia inteiro. Tem que melhorar as condições ambientais, quer dizer, precisa ter uma boa iluminação, melhorar a postura também. A tela do computador precisa ficar mais ou menos a uns 50 centímetros, 50, 60 centímetros de distância dos nossos olhos, e o centro da tela mais ou menos uns 12, 15 centímetros para baixo, porque dessa forma a gente vai olhar para baixo, e olhando para baixo a gente diminui um pouquinho a área de exposição, quer dizer, a gente diminui também um pouco a evaporação do filme lacrimal. E, é claro, vai orientar, o paciente vai usar lubrificante tópico várias vezes por dia. A gente sempre fala que o lubrificante fica no olho cerca de 3 a 4 horas. Quer dizer, se o paciente tem olho seco, ele vai precisar colocar o lubrificante pelo menos a cada 3, 4 horas. Preferencialmente sem conservante, ou então algum que tenha um conservante virtual que tenha uma menor toxicidade. E tem que ensinar o paciente a colocar colírio, né? Muitas vezes a gente pede para o paciente colocar, você vai ver ele está fazendo tudo errado. Primeira coisa, tem que lavar a mão. Incline a cabeça para trás, com uma das mãos abaixo a pálpebra inferior, e aí coloca o colírio. Depois que coloca o colírio, a tendência é da gente apertar o olho. Tem que falar que não pode apertar o olho, que senão o colírio vai escapar. Então, fecha o olho delicadamente, mantém o olho fechado por pelo menos 1 ou 2 minutos, para que o colírio possa espalhar na superfície. E aí, às vezes, o paciente fica assim, eu coloquei o colírio, mas eu fiquei em dúvida aqui, com medo de colocar muitas vezes estragar o olho. Não. Ficou em dúvida, coloca de novo. Pode colocar 2, quantas vezes quiser, que não vai fazer mal para o olho. É uma coisa muito óbvia, mas às vezes se a gente não fala isso para o paciente, ele não vai entender. Agora, aqui é uma paciente de 56 anos, a queixa é de ardor, lacrimejamento, mais ou menos a mesma queixa, visão embaçada, vermelhidão, pior no final do dia, há cerca de 3 anos. A gente vê também uma hiperemia na região da fenda palpebral, na conjuntiva bulbar inferior, uma ceratite um pouco mais grosseira, né, mais central inferior, Schirmer 0, é médica, trabalha computador e lâmpada de fenda, a gente sabe que quem fica no computador fica com aquele olho vidrado, não pisca direito, e na lâmpada de fenda, essa não é a paciente de 56 anos, tá? Essa aqui é só eu pedir para ela ajudar, e agora ela fala é médica, então fica usando colírio o dia inteiro, muitas vezes é ruim, até atrapalha agora nessa época, então é mais complicado ainda, porque tem que lavar a mão toda hora, né? Então aí a gente associa um ômega 3, 1 grama no almoço e no jantar, e o paciente fica melhor. Aqui é uma paciente de sexo feminino, 45 anos, a queixa de secreção, dificuldade para abrir os olhos de manhã, vai piorando no decorrer do dia e só melhora quando usa colírio de corticoide. A queixa é, o olho está sempre muito vermelho, com muita secreção. A vida inteira ela foi assim. A gente vê, né, nos 2 olhos, a gente vê que tem bastante telangiectasia na margem da pálpebra, tem vários os orifícios das glândulas, a gente vê alguns obstruídos, alguns já atróficos, uma ceratite punctata, tem filamento, esse paciente tem rosácea, então ela tem um olho seco evaporativo, então tem uma disfunção das glândulas de Meibomian para uma rosácea associada. Como é que a gente vai tratar? Então, a gente vai orientar a fazer compressa quente, né, com gás, água morna, água quente. Não é fácil manter, porque se a gente coloca nos olhos, imediatamente ela já esfria, então tem que aquecer de novo, então coloca, tira, a gente sabe que não é uma tarefa muito fácil. Aí, como a Mônica falou, tem aquelas máscaras que a gente pode aquecer no micro-ondas, tem aquelas que tem aquele cliquezinho que quando você ativa, a máscara fica quente e ela fica aquecida, às vezes, por 5 a 10 minutos, às vezes é o suficiente para a gente conseguir liquefazer um pouco esse lipídio que está nessas glândulas. Essa paciente, ela tem 45 anos, aparenta ter um pouco mais de idade, talvez até pela rosácea, cuidado sempre, né, também para não queimar, porque às vezes a gente fala compressa quente, ela acaba queimando a pele das pálpebras. Ela optou por fazer a compressa quente mesmo,
e como a Mônica já falou, né, a compressa quente, quando chega na glândula de miboma, ela não está tão quente quanto deveria estar. E aí, precisa fazer a expressão das glândulas, né? Como é que a gente faz a expressão das glândulas? Se fizer a expressão vigorosa, como a gente gostaria que fizesse, para conseguir desobstruir essas glândulas, o paciente vai ter ceratocone, que é como se estivesse coçando os olhos. Lembrar que essas glândulas, às vezes, é como se estivesse espremendo uma espinha, né? Então, não adianta ficar esfregando de cima para baixo e esfregando de baixo para cima, né? Com isso, a gente está empurrando a gordura que está lá em cima para baixo, de baixo para cima, tá bom. Mas cuidado, porque quando a gente faz isso com muito vigor, com muita força, vai causar um ceratocone. E muitas vezes o que a gente tem, na verdade, são essas rolhas de gordura aqui na margem da pálpebra, isso não vai sair se fizer só dessa forma. Então, vamos colocar cotonete. Cotonete em cima, cotonete embaixo, aí, puf, cotonete entra dentro do olho e faz uma lesão na córnea. Então, não é também uma tarefa tão fácil, principalmente se a pessoa tiver mais idade, não é fácil ficar passando cotonete. Então, lembrando, às vezes é como se fosse uma espinha. Então, às vezes o que eu oriento é, primeiro faz a compressa quente, aquece, e aí depois empurra só a beiradinha da margem palpebral inferior, a superior, como se estivesse espremendo uma espinha mesmo. Né? Aí a gente não vai deformar a córnea e não tem o risco de danificar essa córnea colocando cotonete dentro do olho. Aí fez a expressão das glândulas, desobstruiu. Aí sim, a gente vai seguir fazendo a massagem, empurrando a gordura que está mais lá para cima, em direção ao orifício da glândula, e a de baixo em direção ao orifício da glândula. Mas fazer isso delicadamente para não causar um ceratocone depois. Aí é importante fazer a limpeza, porque não adianta nada, desobstruiu a glândula, a gordura começou a sair e a gente deixa lá ela secar tudo de novo. Então precisa limpar. Vai limpar com o quê? Pode ser qualquer coisa, pode ser qualquer shampoo neutro, mas às vezes é mais fácil a gente usar aquelas soluções que são próprias para fazer a limpeza dos olhos. Então o que todo mundo faz geralmente faz a limpeza da pálpebra superior, pronto, achou que está limpinho. Não limpou, porque falta a pálpebra inferior. Então, tem que falar, mulher é fácil, a gente fala assim, olha, é como se você estivesse tirando a maquiagem da parte de baixo dos olhos, mas o homem às vezes não entende. Então, se ele limpa só a parte de cima, a gente vai ver a pálpebra inferior, as glândulas estão todas obstruídas, está tudo pior. A superior acaba ficando boa, a inferior não. Então, tem que orientar o paciente, ele tem que limpar também a margem palpebral inferior. E, então, orientar, o paciente vai fazer a compressa quente, expressão das glândulas, a higiene palpebral, pelo menos quando acorda de manhã, na hora de dormir. Quer fazer mais uma vez durante o dia? Pode fazer. Agora, faz um olho primeiro e depois faz outro olho. Por quê? Se não faz a compressa quente no olho, faz no outro. Aí, quando vai fazer a expressão da glândula no olho direito, já esfriou, não adianta nada. Então, faz o procedimento completo num olho e depois faz no outro olho. Lubrificante tópico várias vezes por dia. E essa paciente estava com uma ceratite mais grosseira, corticoide tópico 4 vezes ao dia em regressão nos 2 olhos, aqui ela já mostrando que ela aprendeu como é que ela tem que espremer quando as glândulas estão muito obstruídas. E ela fala aqui, suspendeu o corticoide, ela melhorou. Mais do que antes, porque agora, pelo menos, ela faz a compressa, ela faz pressão das glândulas, ela continua com o olho vermelho, mas secreção em menor quantidade. Então, a gente indicou fazer luz pulsada, mais a expressão mecânica das glândulas, foram 3 sessões, que ela fala que a cada vez que fazia uma sessão, ela ia melhorando progressivamente. Depois que fez a última sessão de luz pulsada, ela ficou assintomática por muito tempo. Ela fala que há muito tempo ela não tinha o olho branquinho. Foi a primeira vez na vida que ela ficou com o olho branquinho. Mas, há cerca de uns 10 dias, estava de novo, mesmo fazendo a limpeza, mesmo usando o lubrificante, os olhos começaram a ficar avermelhados, uma pequena quantidade de secreção, ela costumava dizer que era ruim que é bom, porque fazer a expressão das glândulas, depois aquela expressão mecânica que a gente já fez, sabe, né, muito, muito dolorido. Ela fala, doutor, esse é o ruim que é bom, porque quando ela sai de lá, ela sai feliz. Então, a gente indicou fazer uma nova sessão de luz pulsada, né, melhorou, a gente vê que até já tem um pouco de líquido transparente saindo das glândulas, faz uma vez por ano depois, né, ela voltou a ficar com o olho permeado de novo, mas a gente vai ter que esperar um pouco agora, por causa da quarentena. A pele dela também melhorou, olha a diferença da pele entre um olho e outro, né, melhorou bastante. Agora, então, esse aqui é um outro paciente, esse aqui é um moço de 39 anos, a queixa é de
visão embaçada, vermelhidão, muita secreção, coceira no olho esquerdo, já fazia uns 3 meses. Ele foi encaminhado por uma médica experiente, dizendo que ele tinha uma lesão de córnea com aspecto dendrítico e recidivante, mas ele falava que ele sempre teve os olhos vermelhos, 2 olhos sempre foram vermelhos, mas que tudo piorou quando, há cerca de 3 meses, ele estava com cisto, segundo ele, na pálpebra superior do olho esquerdo, foi puncionado por uma dermatologista, segundo ele, saiu muito pus, e foi tratado na ocasião com corticoide e antibiótico. Daí, quando foi para o oftalmologista, ele imaginou que talvez o uso desse corticoide tivesse feito com que saísse uma lesão herpética. Ele foi tratado, mas essa lesão não melhorava. Quando ele chegou, a lesão era como essa, a acuidade visual era 20/50, a gente vê que era uma lesão que não tinha aquele aspecto dendrítico tradicional, era um aspecto meio dendritiforme, não tem os bulbos terminais, a sensibilidade da córnea era normal, e olhando a margem da pálpebra, ele tinha meibomite, essa disfunção das glândulas, várias glândulas, a gente vê glândulas obstruídas, grande quantidade de secreção também, no olho direito também, ele tinha um olho seco evaporativo, essa ceratite com aspecto dendritiforme, por uma disfunção das glândulas de meibome, e ele tinha rosácea também. O tratamento foi a mesma coisa, orientado a fazer compressa quente, expressão das glândulas, higiene com uma solução apropriada, 2 vezes por dia. Esse moço, na verdade, ele é um empresário, ele viaja bastante, ele achou mais fácil, ao invés de fazer a compressa, ele comprou aquelas compressas de aquecer no micro-ondas, que achou mais fácil, e a limpeza também ele achou mais fácil fazer com uma solução apropriada e não com shampoo que faz aquele monte de espuma. Lubrificante várias vezes ao dia, no olho esquerdo por causa da lesão, corticóide tópico 4 vezes por dia, e foi suspenso a ciclovir. Ele voltou no final do mês, reperindo melhor, a acuidade visual 20/20, estava melhor, mas a gente vê que não tinha melhorado totalmente. Aí ele foi viajar, quando voltou, ele falou que ele sentiu que o olho esquerdo estava com a visão tinha embaçado de novo, estava com dor, a acuidade visual estava 20/25, era 20/50 quando ele veio a primeira vez, e a gente vê que ele tem uma nova lesão ali embaixo, né, porque a lesão anterior é essa de cima. É uma nova lesão. Se a gente prestar atenção, parece que tem fibrina em cima dessa lesão. Então, foi mantida a higiene palpebral, lubrificante sem conservante, o corticóide tópico nesse olho, e resolvi remover essa fibrina, e realmente era fibrina, e talvez isso justificasse o fato da outra lesão não cicatrizar totalmente. E associei a azitromicina oral, porque ele tinha um quadro de rosácea também muito grave, e essas lesões de córnea de repetição, ele referiu que a pele melhorou bastante, melhorou a acuidade visual, a dor, mas faz uns 5 dias ele estava de novo com dor nesse olho esquerdo, a gente via que tinha uma ceratite punctata mais inferior, uma ceratite mais leve, e no olho direito, que ele não tinha nada, uma nova lesão no meio da córnea ali. A lesão com aquele aspecto dendritiforme, e as glândulas de meibome também, várias glândulas obstruídas, a gente vê com secreção. Foi mantida a higiene palpebral, lubrificante sem conservante, o corticóide tópico agora nos 2 olhos. Ele melhorou, mas por causa desse quadro de lesões de córnea de repetição, a gente optou por fazer também uma luz pulsada, foram 3 sessões de luz pulsada, a pele dele melhorou bastante, a gente vê que melhorou também, várias glândulas já com saída de líquido transparente, de uma secreção lipídica mais clara, várias ainda obstruídas, muitas delas já devem estar atróficas, infelizmente não fiz uma mamografia nele, mas ele já deve ter também várias glândulas atróficas. E esse último caso é uma paciente de 55 anos, com queixa de ardor e lacrimejamento no final do dia, já cerca de 2 anos. Não é todo dia, mas dá mais ou menos umas 3, 4 vezes por semana, alivia quando coloca o colírio lubrificante, e quando tira a maquiagem, o olho fica mais vermelho. Sempre usou maquiagem sem sintomas, então ela achava que estava talvez com uma alergia de maquiagem. Se a gente olhar bem, olha só onde é que está a maquiagem, bem em cima das glândulas de meibome, quer dizer, na verdade está entupindo tudo ali. E isso provavelmente a vida inteira. Então é um olho seco evaporativo por uma disfunção das glândulas de meibome, causada talvez até pela maquiagem, e um olho seco também por disfunção aquosa, porque essa paciente já está numa idade de menopausa. Ela já tem os 2 aqui. Então, a orientação é orientar como é que passa a maquiagem. Não pode passar maquiagem em cima dos orifícios das glândulas de meibome. Evitar usar maquiagem em pó também na região dos olhos, porque às vezes o pó acaba entrando dentro do olho. O olho já está mais seco e coloca aquele pó, o pó entra no olho e acaba ficando pior.
evitar usar rímel, né, principalmente se for colocar só na beiradinha dos cílios, não colocar nos cílios todos, e remover a maquiagem com uma solução apropriada para tirar a maquiagem dos olhos, e evitar usar aquelas demaquilante à base de óleo. Se usar demaquilante, tem que tirar o demaquilante também, senão fica tudo engordurado na beirada, e aquela gordura ressecada também fica toda na beirada, então tem que tirar usar a solução, o demaquilante, tem que tirar a solução demaquilante depois com uma solução apropriada. E, é claro, mantendo o lubrificante tópico, porque essa paciente agora também já tem um olho seco por disfunção aquosa. Queria mais uma vez agradecer o convite. Muito obrigada, Cris. Foram casos muito ilustrativos, né? Eu achei bem interessante que você chamou a atenção que coçar os olhos pode levar a ceratocone, né? Nós estamos no junho violeta e é importante a gente lembrar disso. É importante também a gente lembrar do uso de corticoide com frequência e o aumento da pressão intraocular. Ou seja, esses nossos pacientes têm apresentado queixas, mesmo nessa época de quarentena. Às vezes a gente atende pacientes com muita queixa simplesmente, né, digamos assim, por olho seco. Então, é uma questão bem importante que permeia aí os nossos pacientes como um todo, né? Nós temos aqui primeiro nós temos vários elogios a vocês duas, as apresentações, muitos parabéns, e aí a gente tem algumas perguntas, eu vou começar com você, Mônica. Estão perguntando aqui, a nossa colega Flávia pergunta qual é a frequência de realização da luz pulsada? Em geral, a gente faz 3 sessões com intervalo de 2 a 4 semanas, e aí a gente pode repetir uma vez por ano. Eu não gosto de usar menos do que isso, não, porque a gente tem efeito colateral também, a gente tem outros cuidados que esse paciente tem que ter, mas normalmente a gente repete uma vez por ano, 3 sessões, não é na primeira sessão que o paciente vai ver melhor, em geral é cumulativo da segunda para a última sessão, e depois um efeito um pouco mais duradouro aí em um ano. Mas depois precisa repetir, são quadros crônicos, é uma doença crônica, então não é um único tratamento que vai resolver. Essa paciente a gente teve que fazer uma quarta, porque, na verdade, o intervalo entre as sessões acabou sendo muito longo. Então, entre uma e outra acabou ficando muito longo, e aí ela falava assim, quando ela fazia, ela falava assim, olha, ela fica bem, depois que ela fez a segunda, ela ficou bem, só que a gente deu um intervalo muito grande entre a segunda e a terceira. Aí ela falou, ela ficou muito melhor. Aí quando fez a terceira, ela ficou, nossa, ela sai, depois de alguns dias, é claro, né? Ela ficou tão feliz, mas ela falou, não durou tanto tempo. Aí a gente acabou fazendo uma quarta sessão nela. Exatamente. Às vezes a gente precisa repetir, às vezes a gente precisa aumentar um pouquinho a intensidade, depende muito de como o paciente vai evoluindo nas sessões anteriores. Como a gente está falando de olho seco, e a Vilma já tentou puxar um pouquinho para o glaucoma, eu também vou tentar puxar um pouquinho para a catarata, e assim, a gente vê que hoje uma grande parcela dos pacientes que operam catarata, eles não reclamam da cirurgia, eles reclamam da falta de orientação sobre o olho seco, eles reclamam da interação desse olho seco com a lente intraocular, no caso uma multifocal muitas vezes, e aí o cirurgião de catarata, de uma maneira geral, tem uma dificuldade, a gente percebe isso, de lidar com esse olho seco. Então, de uma maneira simples, rápida, que conselhos vocês mudariam na rotina desses cirurgiões, né? O que é que vocês implementariam na propedêutica dele para que eles examinassem, que fizessem parte da frequência pré-operatória e, no caso, dos pós-operatórios, que eventualmente esses pacientes, em algum momento da vida, com o avançar da idade, podem apresentar também essas queixas. Esse é um aspecto super importante da gente falar. Primeiro porque, assim, você indicar uma lente ou uma cirurgia em um paciente que não tem uma superfície boa, é você pedir para ter mais problema para resolver, além de só aquele problema da indicação cirúrgica. Então, eu acho que é lembrar que esses pacientes têm uma lista de fatores de risco que a gente vai acumulando com a idade e lembrar de reportar isso na sua anamnese pré-operatória. Então, medicação que esse paciente usa que pode contribuir para o olho seco, doença sistêmica
que ele tem, o fator de exposição que ele tenha, até para ele entender, porque às vezes a cirurgia é um gatilho para ele começar a ter sintoma de um olho seco que estava se compensando, em uma fase ainda muito compensatória. E a hora que você faz a cirurgia, você tem um mecanismo inflamatório, uma quebra aí, um gatilho para essa superfície começar a dar mais sintoma. Então, observar fator de risco, observar a medicação que esse paciente toma, e de cuidados, eu acho que esses cuidados que a gente devia ensinar para todo mundo, né? Lavar os cílios, usar lubrificante se tem sintoma, se está numa superfície, se está num momento de exposição ambiental. Então, são cuidados de manutenção de saúde ocular, de prevenção para esse tipo de desconforto. Na verdade, uma coisa que a gente vê é que assim, a gente nunca se preocupou muito com as glândulas de meibome, né? Nós que fazemos superfície, a gente até presta um pouco mais atenção, mas é uma coisa que ninguém nunca se preocupou muito. Então, quando a gente começa a falar, geralmente as pessoas não querem nem ouvir falar, porque falam, isso é bobagem, isso é bobagem, isso é bobagem. E não é bobagem, né? Porque a gente vê que hoje em dia, às vezes, você vê até jovem com as glândulas totalmente obstruídas, cheia de rolha de gordura nas glândulas. Então, é importante isso. E com a idade, a tendência é, mulher, principalmente com a idade, a tendência é ficar com o olho seco mesmo. Então, você vai colocar, pode perguntar tudo, e às vezes, antes de fazer a cirurgia, pode não ter sintoma nenhum, mas operou, vai ter. Né? Operou, vai ter. E aí, o paciente tem que estar ciente disso, de que se a superfície não estiver boa, tiver o olho mais ressecado, vai ter sintoma. E, às vezes, uma coisa que eu costumo deixar, às vezes, eu deixo gel até. A gente sabe que o gel embaça um pouco mais a visão, mas ele regulariza a superfície. Então, às vezes, você deixa um gel umas 3 vezes por dia, principalmente assim, nos primeiros dias pós-operatório, aí regulariza um pouco mais a superfície, o paciente tem menos sintoma, assim, no comecinho. Realmente, a questão da melhoria da superfície, ela é muito importante, porque tem a ver com a realização da biometria, né? Tem a ver no pós-operatório com o conforto do paciente, ou seja, se essa parte externa não estiver indo bem, a gente só vai agregando complicações depois, né? Fica ruim para pingar colírio de glaucoma, né? A superfície não está boa. Os nossos pacientes mais idosos, com muitas alterações palpebrais que fazem uso de medicação crônica, também são problemas sérios na nossa rotina, né? Eu tenho aqui para vocês uma pergunta, na verdade, vocês optam quem quer responder ou ambas. O Lucas está perguntando onde ele pode comprar máscaras oculares e blefaestim. Máscaras oculares na internet se acha de todos os tipos, né? Blefaestim aqui no Brasil, não sei. Fora você compra em farmácia. Tem aquelas máscaras também, né, que você tem aquele cliquezinho dispositivo dentro, na hora que você faz o clique, ela aquece. Aquece. Você encontra na farmácia, encontra em qualquer lugar. Tinha uma marca própria, mas a gente vê até agora uns genéricos dessa máscara também, e aí mantém o calor por uns 5, 10 minutos até. E o calor seco, ele é mais efetivo do que o calor úmido, porque você mantém mais tempo até aquela temperatura ideal para fluidificar essa secreção. Então, qualquer uma delas, tem com arroz, tem com gel, tem vários tipos. Esquenta no micro-ondas e coloca. A gente tem aqui uma participação, e já deixo meu abraço aqui para o Dr. Francisco Lobato, lá de Recife, e ele comenta aqui, né, que ele usa o IPL já há quase 2 anos, que ele tem um sucesso aproximadamente de 70% a 85%, e que a dificuldade realmente é o custo, e que a taxa de conversão, pelo menos aqui para a nossa região, é bem baixa. Ele queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, mas antes eu já queria emendar mais um comentário. A gente aqui não falou muito, e eu não sei se cabe, mas a gente tem notado que os pacientes têm tido uma dificuldade muito grande do sono, né? Os pacientes têm dormido menos, a qualidade do sono tem sido menor, e aí eu queria que vocês falassem um pouquinho da relação também do olho seco com essa dificuldade do sono, se há alguma relação. Na verdade, quando a gente dorme, a gente naturalmente diminui a produção de lágrima, né? Então, se a pessoa não tem olho seco, não tem nada, ela vai acordar bem. Mas se você já tem um fator de risco,
A hora que você dorme, você já sente o olho mais ressecado, e às vezes quando acorda, tem gente que fala que não consegue nem abrir o olho direito, tanto que o olho está ressecado, né? E às vezes fala assim, eu acordo, eu abro o olho e começo a chorar, começo a lacrimejar. Aí como é que você vai explicar se o olho está seco? Mas como é que está seco se ele está lacrimejando? Na verdade, é um lacrimejamento reflexo, porque o olho está tão ressecado que aí ele acorda, tem aquela dor e começa a ter um lacrimejamento reflexo. E aí o que pode ajudar às vezes é na hora de dormir o paciente colocar um gel, uma pomada, uma coisa um pouco mais grosso, que permanece na superfície do olho por um tempo um pouquinho maior. E uma outra coisa que pode acontecer também, no paciente que tem olho seco grave, o próprio desconforto atrapalhar o sono. Tem vários pacientes que reportam assim, quando o meu olho seco está pior, eu durmo muito mal, porque o meu olho está muito desconfortável. Então, as duas coisas têm mão dupla ali, né? Tanto levando quanto desencadeando. Em relação a essas novas terapêuticas, aí, sem dúvida, o grande problema é o custo, né? Os dois equipamentos novos que estão entrando no mercado, o iLux e o LipFlow, têm a mesma questão para a gente levar para a prática, né? São equipamentos caros, são procedimentos que vão sair com um valor financeiro considerável para o paciente, apesar de ser uma aplicação por ano, apesar de a gente ter realmente resultados bem interessantes, mas o custo realmente ele vai impactar aí no que você pode indicar e no que você pode fazer, infelizmente, eu acho que a realidade dele não vai ser nossa aí de todo mundo. Vou fazer um pouco de propaganda, então, porque na verdade eu tenho feito no Vitor Sevintal, ele é muito gentil, e a gente sabe que o custo é realmente mais alto, mas realmente ele é muito gentil, então ele fala que dependendo do paciente, às vezes ele acaba fazendo uma taxa menor, e a gente acaba fazendo, mas realmente o custo é mais alto. Agora, o que a gente vê da satisfação dos pacientes é que se ele puder pagar, é um custo que vale a pena, né, porque melhora, o paciente que tem rosácea, a melhora é tão grande, é tão evidente no rosto todo, né, a pessoa que tem rosácea é uma pessoa que convive com aquele rosto a vida inteira, e aí quando a gente faz e aproveita e faz um pouquinho já na pele, faz no rosto, o paciente sai tão satisfeito, sai tão feliz, e é um custo mais alto que eu acho que às vezes vale a pena. Essa questão da luz pulsada, ela está trazendo várias perguntas aqui para vocês. O doutor Francisco realmente comentou que ele tem tido muito sucesso com esse tratamento, mas ele perguntou quantos % dos pacientes que vocês indicam o tratamento com luz pulsada conseguem efetivamente fazer por conta de ser um tratamento que não está previsto para convênios, né? E um outro colega pergunta se vocês têm noção de custo de tratamento com luz pulsada, de uma forma geral, qual é a média que se tem cobrado nesses procedimentos? Eu não sei se dá para a gente falar de forma generalizada, porque eu não conheço esse mercado totalmente, então eu posso estar falando por aqui, por essa região, mas eu não sei se é o mesmo reflexo no país todo. Eu prefiro dizer que é, sim, um tratamento mais caro, diferente do que a gente vê nos tratamentos estéticos. Você vê que é um procedimento que na dermato já é utilizado há tanto tempo, os pacientes não se importam tanto em pagar ou buscam o tratamento quando ele tem um viés estético, e quando a gente vai fazer para um tratamento para uma doença, muitas vezes o paciente já vai achar caro, já é mais dispendioso, não sei se vai dar resultado. Por outro lado, é uma doença crônica, difícil de tratar, que você não vai curar com o procedimento, mesmo que seja esse procedimento bem efetivo, vai melhorar, mas eventualmente esse paciente vai ter uma descompensação para frente, vai precisar fazer de novo, ou vai ter sintoma de novo. Então, é bem delicado esse tipo de indicação. Eu acho que indicar bem depende de diagnosticar bem. Eu já recebi pacientes para fazer tratamento de luz pulsada, ou já tinham feito 1, 2 sessões e que não terminar o tratamento, e que você olha, tem uma mamografia excelente, que não tem uma indicação tão formal para esse paciente estar fazendo uma luz pulsada. Então, eu acho que para esses procedimentos há um pouco de expectativa e um pouco de banalização. Os dois lados a gente precisa
contrabalancear muito. É efetivo? Rosácea é uma ótima indicação? Super. É o paciente que fica melhor. Outras DGMs com formas moderadas e graves também respondem bem? Respondem, principalmente se a gente faz uma terapia combinada, se você limpa bem a pálpebra, debrida o bode palpebral, se você faz uma expressão depois que você faz o tratamento. Só fazer a luz pulsada, sem entender o que está acontecendo ali e sem fazer a expressão, não funciona bem. E aí, de valores, eu não sei se eu me sinto confortável de falar assim, o que está pagando e o que está recebendo, porque eu não sei realmente como é essa variação num país tão grande quanto o nosso. Na verdade, assim, a indicação é importante e a gente acaba realmente não indicando para todo mundo e a gente acaba indicando para quem a gente sabe que vai melhorar e que o paciente vai ter condições de pagar, né? Porque, dependendo do paciente, se você vê que ele não vai ter condições de pagar, como é que você vai oferecer? Então, acho que depende um pouco disso também. Acaba não tendo tanto paciente que a gente acha que a gente indicou e o paciente recusou por causa de custo. O valor também é o que eu falei, o valor também é complicado porque no lugar onde eu faço, ele é realmente muito gentil e é complicado falar de valor, né? Tem uma pergunta aqui pedindo para repetir a posologia da azitromicina, e eu já vou deixar o gancho aqui também para outra pergunta que menciona a questão do L-CAPS ou algum similar. O que vocês acham, se vocês usam ou não na rotina, e qual seria a posologia? Eu dou azitromicina 1 grama por 3 dias, depois eu faço são 3 vezes, né, com intervalo. É a mesma coisa. Tá bom. E o que mais você me perguntou? Pode repetir, por favor, a posologia? Ficou um pouco entrecortado. Então, a gente dá a azitromicina dá 1 grama por 3 dias. São 3 sessões que a gente repete com intervalo de 1 mês entre um e outro. E a outra pergunta é a respeito do uso de L-CAPS ou algum similar na rotina. Como vocês recomendam? Na verdade, o uso de ômega 3 ainda é bastante controverso, né? Tem vários estudos mostrando que melhora, outros que não mostram melhora nenhuma. Eu, na prática, eu uso bastante. Eu acho que eu vejo melhora em muitos pacientes. Eu tenho várias pacientes, senhoras, que não tem nenhuma contraindicação para usar, que é claro, se tiver alguma contraindicação sistêmica, a gente não vai dar. Mas eu tenho várias pacientes que tomam, que por não ter nenhuma contraindicação, que estão tomando e falam que pela primeira vez na vida elas ficaram boas. Então, eu mesma tomo. Eu também tenho olho seco, eu mesma tomo. E a posologia, na verdade, depende do que a gente está comprando, né? Da medicação, porque cada um tem uma quantidade diferente de EPA, de DHA, depende do que a gente está comprando. O L-CAPS no Brasil, ele tem uma concentração boa, e a quantidade for um pouquinho maior, no Brasil teria que virar medicamento, né? Então acaba ficando complicado. Então a gente pode dar até 2 cápsulas de uma vez no almoço, para ter a quantidade ideal. Exato. Nós já estamos chegando próximos ao final, mas a gente ainda vai passar mais uma pergunta para você, Mônica. A questão da luz pulsada, ela realmente está chamando bastante atenção aqui pelo que a gente observa, mas eu acho que as respostas de vocês estão complementando todas as questões que vieram. A última pergunta que eu vou te deixar é: a luz pulsada está indicada no olho seco por síndrome de Sjögren? Então, a gente acreditava que não, porque teoricamente você não vai ter uma ação. A Sjögren é por deficiência aquosa, por uma falha, né, e uma insuficiência na glândula lacrimal, mas a gente está seguindo um estudo clínico de luz pulsada na Unicamp e a gente resolveu incluir os pacientes, um grupo de pacientes com Sjögren. O estudo está em andamento, mas é interessante ver que os pacientes reportam melhor. Então, de alguma forma, se esse paciente tem glândula de meibômio e você melhora a fração lipídica, você melhora o sintoma para ele. Então, estou falando muito ainda preliminarmente, né? Mas não é uma indicação formal. A indicação seria você avaliar a glândula de meibômio.
Se ele tem um olho seco por deficiência aquosa, acho que é um outro fator que você vai colocar na balança, mas não contraindicar ou indicar simplesmente por causa disso. O que a gente está observando nesses pacientes é que eles reportam melhora, mas tem que lembrar que são quadros muito graves, que o paciente tem uma deficiência aquosa muito importante, e pode ser que seja também um tanto da esperança deles de ter alguma melhora, um pouquinho de lipídio ali na superfície acaba trazendo um pouco de conforto. Então, não é uma indicação absoluta e formal, mas também não é uma contraindicação. Acho que tudo tem que ser colocado de paciente para paciente de acordo com os exames que ele tem. Então é isso. São 9h08 da noite. Estamos numa quinta-feira, dia 4 de junho, e vamos caminhando aqui para o encerramento. Queria deixar aqui um espaço para que vocês fizessem as considerações finais, antes da doutora Vilma encerrar mais um CBO Live, esse especial, que saiu da segunda e veio para a quinta. Cris, se quiser começar. Deixar alguma mensagem final? Eu queria agradecer ao CBO, agradecer a Genom, e queria lembrar para todo mundo que, na verdade, essas lives são muito boas, está todo mundo aprendendo muito com as lives, e a gente tem um congresso brasileiro desse formato, né, um formato virtual. Eu acho que vai ser uma experiência diferente, mas uma experiência boa. Vai ter uma vantagem, vai estar todo mundo no conforto do seu lar, quer dizer, vai poder assistir quantas aulas quiser. Então, acho que o CBO virtual talvez seja talvez seja uma experiência bem bacana para todo mundo, como estão sendo essas lives agora. Mônica? Bom, eu queria agradecer o convite, falar que é um prazer, é uma delícia estar com esse time todo aqui, falando de olho seco, que é um assunto que eu adoro falar. Eu acho que a gente tem que falar muito para entender mais, para saber onde a gente precisa entender mais. E concordo com a Cris, a gente está num treinamento ótimo para o nosso congresso que está vindo aí, e esse mundo virtual já vai estar super dominado até lá. Obrigado mesmo pelo convite, gente. Nós agradecemos muito a atenção de todos os colegas, nós tivemos milhares de pessoas que passaram por aqui, mais de 300 pessoas ficaram conosco o tempo todo, vocês foram muito elogiadas e realmente a gente aprendeu muito com vocês, a gente agradece muito, a gente agradece a Genom, que é a patrocinadora, patrona do CBO, e a gente finaliza a nossa noite, voltamos segunda-feira com mais um CBO Live, Nilton e eu moderando aqui da próxima vez. Muito obrigada a vocês, obrigada pela Genom e a atenção de todos. Boa noite.